Tá começando mais um Desregrados, o podcast esportivo do Portal Litoral Sul. Eu sou o repórter Vitor Filomeno e apresentador do programa Desregrados. E como o nome já diz, ele é um programa tranquilo, leve, sem regras, em que eu bato um papo aqui com convidados do mundo esportivo, principalmente do sul de Santa Catarina. Sempre com uma leveza, com uma tranquilidade. E hoje, depois de 2 programas que eu fiz por vídeo, né, com o Nino e com a Katie, o meu convidado está aqui presencialmente, veio aqui, compareceu aos nossos estúdios. E ele é de São José dos Campos, em São Paulo, mas está em Criciúma atualmente. Já entrevistamos aqui atletas e ex-atletas, gente que estava dentro das 4 linhas, mas ele é de fora, ele atua nos bastidores de um clube. Ele trabalhou no Paraná Clube, no 15 de Piracicaba, no Ituano, no Corinthians, na Ferroviária, no Sampaio Corrêa e agora está no Tigre. Mesmo com o fim de temporada, ele já está pensando no próximo ano e diz que não vai ter descanso até o próximo ano já está planejado. Eu estou falando, é claro, do diretor executivo de futebol do Criciúma, Juliano Camargo. Juliano, obrigado por aceitar o nosso convite, por ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente. Eu que agradeço, Vitor. Estou aqui à disposição, é um prazer. Juliano, então, como eu te falei, a gente estava falando aqui um pouquinho antes no ar, como é que era o pequeno Juliano lá em São José dos Campos? O que pensava em fazer? Queria trabalhar com futebol já, desde sempre? Na verdade, eu sempre fui um apaixonado por futebol, né? Joguei nas categorias de base do São José Esporte Clube, que é o time da cidade. O time já foi vice-campeão paulista, fez final com São Paulo em 89. Mas sempre joguei futebol e saí do São José com 18 anos de idade. Então, eu queria ser jogador e aí acabei não dando continuidade. E aí eu tinha um gap aí na minha vida, fora do futebol, e aí, como eu sou apaixonado, eu queria estar no meio e foi me preparar para isso. E teve algum motivo que tu não seguiu na carreira de jogador? Alguma lesão? Não, até legal, eu nunca me machuquei assim, tive lesão grave, sempre tive lesão muscular, mas não lesão grave. Mas eu acho que o maior motivo foi que eu perdi meu pai nesse período. E aí forcei mais um pouco para ver se eu dava continuidade e aí acabei desistindo mesmo. Falei, vou trabalhar, vou ajudar em casa. E aí, só que o vírus do futebol, acho que quem está no meio não consegue ficar longe. E aí, da maneira que eu podia tá dentro, né, era dando suporte para quem está dentro das 4 linhas. Voltar a jogar em si, já com a tua idade, já não valia mais a pena, né? Não. Aí já deu um gap grande mesmo, acho que de 9 anos. Bastante tempo. E aí eu já comecei um pouquinho já com 27, 28 anos, já me especializando, pensando em que fazer dentro do futebol. Então, aí eu já tinha bem claro, assim, eu gostava de fazer gestão. Eu fui nesse período que eu parei, fui bastante empreendedor, tive alguns negócios, e então sempre na parte administrativa, eu já tinha uma familiaridade e acabei depois fazendo processos gerenciais, que é a minha formação, né, graduação. Então, sempre já querendo mais para a área de gestão mesmo. E aí fui me aperfeiçoando, né, para estar nessa função de hoje. E para alguém que hoje, por exemplo, eu quero chegar a um cargo de gestor esportivo, né, no teu caso aqui no Criciúma, diretor executivo de futebol exatamente, né? O que o cara precisa estudar, o que o cara precisa fazer para chegar, né, nessa função hoje? Eu passei em várias áreas dentro do futebol, né? Joguei, né? Não fui profissional, mas eu me sinto capacitado para falar isso. Eu trabalhei como auxiliar técnico, eu trabalhei como analista de desempenho, trabalhei como analista de mercado, fui coordenador técnico, fui gerente de futebol e
E assim, passei por diversas áreas dentro do futebol profissional. Acho que isso me capacitou para estar como um diretor executivo. Acho que a gente precisa estar sempre buscando, né? Fiz diversos cursos, né? E eu acho que assim, o meu perfil é esse, né? Eu gosto de fazer isso. Na verdade, eu amo fazer o que eu faço hoje. Eu vivo disso. Então, nada melhor do que se fazer aquilo que você gosta e aí buscar conhecimento para poder desempenhar, fazer esse papel bem feito. E não chegou a querer trabalhar como técnico de futebol? Tá na beira do gramado? Não, eu fiz eu fiz a licença B e a licença A, me matriculei no CBF, curso CBF, mas eu nunca tive pretensão de ser treinador. A partir do momento que eu voltei para estar num clube de futebol, eu sempre pensei na área de gestão. Eu fui mesmo ser auxiliar técnico. Eu trabalhei como gerente de futebol no clube do Roque Júnior, lá em São José dos Campos. Aí o Roque, fiquei 3 anos, o Roque foi para o Paraná Clube e aí me convidou para trabalhar no departamento de análise e mercado. Quando aí, o Roque sim se preparou para ser treinador. E aí em 2015, quando ele foi a gente foi para o 15 de Piracicaba, ele foi como treinador e aí ele falou, pô, vai como auxiliar. E aí eu fui também me especializar, buscar mais conhecimento para estar auxiliando ele, né? Então, trabalhei ali em 2015 como auxiliar dele e em 2017 no Ituano. Então foi... Mas para mim, foi uma construção. Foi importantíssimo eu ter passado por essas áreas, que hoje me tornou um profissional melhor. Eu acho que a gente aprende todo dia, tem que buscar mais conhecimento, mas deixar o recado para aquele que quer, eu acho que ele tem que passar em diversas áreas. Não tem como eu ter uma reunião com um treinador se eu não tiver um pouco de conhecimento de como funciona o dia a dia dele. Não tem como eu conversar com um fisiologista se eu não tiver um pouquinho de conhecimento na área dele. O preparador físico assim, a psicóloga assim, o que eu quero, né, deles. Então, acho que nas diversas áreas a gente tem que ter cada um com a sua responsabilidade, mas para eu ter uma conversa e saber o que eu quero, eu preciso entender e saber como funcionam os departamentos. E eu acho que hoje eu tenho... não sou especialista em nada, mas eu tenho um conhecimento mínimo para poder pelo menos debater e saber como funciona. Tu falou que tens a licença A e B da CBF. Isso, a B ainda não terminei, eu tô em processo ainda. E isso tudo são investimentos que saem do teu bolso ou o clube que às vezes o cara ajuda? Ou... Não, isso foi, na verdade, eu comecei os meus primeiros cursos na área do futebol, foi na área de análise, lá atrás. Aí eu lembro bem que o Roque me pagou meu primeiro curso. Ele falou para mim, Juliano, tem um curso legal pra caramba da Quest, uma empresa portuguesa, de análise, lá em São Paulo. E a gente estava em Curitiba, lá no Paraná. Ele falou, pô, vai fazer esse curso que é legal. Aí pagou o curso, eu fui. Aí depois fiz mais 2 de análise da CBF, um da base e outro de profissional, aí já eu pagando. E as licenças de treinador foi eu que tô. Aí é investimento meu mesmo. Então, mas esse empurrão dele, não por ele ter me pago o curso, mas sim por ele ter me dado essa oportunidade de ver coisas novas, que foi onde mudou minha vida, mudou totalmente, completamente. Em 2015, quando eu fiz a licença B da CBF, foi um divisor de águas na minha vida, sim. Eu pensava que eu conhecia futebol e não tinha nada a ver. Aí comecei a entender os porquês, né? Por que a gente é muito empírico antigamente, hoje não mais, mas era assim, por que esse tipo de trabalho está sendo feito? Nossa, que legal esse tipo de treino.
como que você sabe, né? Assim, de onde você aprendeu? Meu treinador fazia assim, mas você não sabe qual era o objetivo, porque ele dava esse tipo de treino, né? Então, assim, ali começou a despertar isso, tudo que você tem que fazer tem um porquê. Não é assim, não sei, só sei que a gente faz, né? Não pode ser mais isso, né? Hoje não permite mais, então hoje tudo a gente tem que planejar mesmo, não dar um passo sem saber o que vai acontecer, o porquê que nós estamos dando esse passo. Você está falando aí de planejamento, Juliano. Como funciona a montagem de um elenco de um clube? Assim, é um processo complicado? Eu imagino que seja, não digo lento, assim, mas muito bem calculado para se evitar gastos a mais do que o necessário, né? Ter mais ganhos do que perdas. Como é um processo de montagem de elenco, tu que tem experiência nessa área? A gente parte primeiro do princípio de ter um modelo de jogo bem definido, né? Então a ideia de jogo inicia-se daí. A gente mais voltado o modelo de jogo dentro da cultura, característica do lugar, né? Vamos lá, o Criciúma, qual é o... Quando você pensa em Criciúma, você pensa em quê? Você está visualizando como torcedor lá, olha o Criciúma no campo e fala qual que é a característica principal daquela equipe. E tem. Sim. É um time aguerrido. O Criciúma tem que ser aguerrido, não pode ser aquele time que só joga e não sabe marcar. Não é a característica do Criciúma, historicamente. Então, a gente estudou um pouco isso e aí montou-se um modelo. Dentro desse modelo, quais características de jogadores para que a gente construa essa equipe dentro desse modelo. Então, parte daí é uma montagem de elenco. Então, a gente tem um modelo de jogo, uma forma de jogar, né? Respeitando qual é o sistema que a gente vai jogar, se vai ser num 4-2-3-1, num 4-3-3 ou 4-1-4-1, não importa. Ter uma característica de jogo. E aí, dentro desse modelo, as características dos atletas. E aí, sim, que a gente define muito bem isso, qual a característica a gente gosta, e aí saímos no mercado em busca de contratações. E isso sempre, como tu falou, depende do modelo também que o clube entende que seja o melhor para a temporada. Então, por exemplo, no caso do Criciúma, aí, tu senta com o Cláudio Tencati e vocês conversam, a gente quer jogar assim assado, e aí busca esses atletas... Eu acho assim, eu entendo como departamento de futebol, nós estamos para desenvolver um trabalho. Sim. Né? Então, assim, as ideias, ela vem do clube, e aí as ferramentas são os departamentos dentro de um departamento de futebol. Né? Então, na parte física, a preparação física, junto com a fisiologia. A parte técnica e tática é o treinador. Então, são ferramentas que você tem para desenvolver. Uhum. Então, a ideia, nós conversamos, a gente idealizou o que a gente gostaria, o que representaria bem o clube, e aí o treinador vem com o papel, com a mão dele, em potencializar esses atletas, a gente discutir o que é característica, quais são os atletas que a gente está vendo dentro de uma realidade que a gente orçamentária, sim, com as características que é para esse modelo, e aí monta-se esse elenco e é trabalhado o dia a dia, né? Daí pensado sim, nos treinos, que tipo de estímulo eu preciso dar para ele me responder em campo o que a gente está precisando. Então, aí vem o papel principal, que é do treinador, comissão técnica, cada um na sua área, desenvolvendo para a gente chegar naquilo que o torcedor vê no final de semana. Sim. E ele o aplaude ou xinga. E assim, falando aí sobre a montagem, e aí o ideal de se trabalhar em conjunto aí com o treinador, com o departamento de físico, né, fisiológico, enfim, quando há uma troca de comissão técnica no meio de uma temporada, por exemplo, o que isso atrapalha o que foi planejado, enfim, como isso pode mudar o que o clube pensou? Então, eu acho que a gente está com um passo à frente. Uhum. Por isso que eu defendo, nós estamos de passagem, o Juliano está aqui, mas eu não falo como Juliano, eu falo como diretor executivo do Criciúma, que hoje eu estou ocupando esse cargo. Então, nós temos o clube tem que saber o que ele quer. O clube dá o direcionamento e aí não vinculando a ninguém. Antigamente,
Era-se muito assim, contrata o treinador, dá a chave para o treinador e nada contra. Cada um tem a sua maneira de fazer a gestão. Eu acredito que assim, eu preciso deixar algo ao clube. Então a gente vem aqui, coloca um tijolinho, né, e fica até o máximo que der, ou daqui a pouco sai e vai para coisas maiores, ou se não deu certo, troca. Mas o clube tem o direcionamento, ele sabe o que ele quer, e aí as pessoas estão aqui para desenvolver. Né? O departamento de futebol hoje está sobre a minha supervisão. Eu preciso dar o resultado, eu tenho que estar ali cobrando os departamentos dentro do departamento de futebol para que eles deem resultados. Então, assim, eu acredito nesse modelo. Todos os profissionais, eles estão no mercado, eles fazem bem e o mercado absorve. Não tem jeito. Daqui a pouco o Tencate vai embora do Criciúma, porque fazendo bom trabalho vai vir coisas grandes. Esse é um prazer enorme que eu tenho, porque nós estamos no caminho certo. É ruim se a gente tiver que interromper o trabalho, aí tem algo errado, né? Então eu acredito muito no processo, eu acredito muito em dar continuidade, e eu acho que por isso que casou-se muito bem com o Tencate, porque ele também está desta linha, né? De desenvolver os processos, e acho que está indo muito bem, a gente tem essa sinergia muito boa, estamos felizes. Não, foi um casamento que a gente sabe que deu certo, e a torcida tá feliz, a gente acompanha muito rede social, né? E eu também, como torcedor do Criciúma, a gente acaba notando essas diferenças. Até uma coisa que eu gostaria de perguntar também, porque eu, como torcedor do Criciúma, fiquei muito acostumado há tempos atrás de que jogou uma temporada, um X elenco ali, 30 atletas. Trocou a temporada, independente se conquistou acesso, se manteve, se caiu, troca todo mundo. Sai nos 30, vem novos 30. Isso é uma mentalidade que tem mudado. Tu está 1 ano e meio? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses no Criciúma. Isso é uma realidade que tem mudado no Criciúma, tem mudado no Brasil, enfim. Qual é o peso disso hoje? Vamos ter um exemplo aqui. Vamos pensar no setor Cipo Criciúma. Sim. Tem algum time grande que você é o seu segundo time? Tem o Fluminense. Tá, ok. Então vamos lá. Mas você sabe que os jogadores do Fluminense, o ano que vem, serão os mesmos. Na maioria das vezes, sim. Praticamente. Certo? Sim. Porque os jogadores lá do Fluminense, você não tem nenhum deles que tem contrato de 1 ano. Ou 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque eles têm que saber por que esses atletas estão lá. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Nós temos que ter jogadores, até porque a gente sempre fala em criar ativos, vender jogadores. Claro. Só que se você fizer montar elenco para cada temporada, você nunca vai conseguir. Vou dar um exemplo. O Bilu foi muito bem, o contrato dele encerrava no dia 10 do 11. Como que eu vou vender o Bilu? Ele arrebentou, vamos lá, arrebentou aqui, veio o São Paulo. O São Paulo vai esperar, dá 10 do 11, no dia 11 do 11 ele faz contato com o Bilu e acabou, até logo. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. O que a gente precisa, que a gente vem fazendo é criar a identidade dos atletas com o clube. Ainda não é o ideal. O que eu queria, sim, era, por exemplo, ter 2, 3 anos de contrato com todos eles. Por isso que a gente tem que ter muita clareza no que a gente quer, um modelo de jogo muito bem definido, contratar em cima de características, trazer aqueles atletas. Por que esse atleta está aqui? Esse aqui a gente não quer ver nele retorno financeiro, só retorno desportivo, por causa da idade dele, porque o mercado não vai absorver. Mas esses outros aqui são idades mais jovens que a gente vai potencializar, vai ter paciência e vai negociar na frente. Então, assim, eu acredito nisso. Isso, para mim, é planejamento. Não adianta eu falar que vou pensar nessa temporada e aí chega no final do ano, uma correria de novo. Sim. Então, assim, eu quero evitar o que aconteceu esse ano, o ano passado, que foi assim, tá chegando o fim da temporada, a gente vai... nós temos interesse em renovar. Não, eu quero que a gente tenha condições de estender esses contratos e os atletas aqui saberem por que estão, e a gente também, com uma clareza maior, né? Conseguir passar isso para fora também um pouco, sabe? Para as pessoas começarem também a acreditar e saber
que faz parte da gestão a gente tem altos e baixos, entender o processo, como funciona. Mas essa forma de pensar aí de sai ano, entra ano, troca-se elenco inteiro, é uma realidade de clubes do tamanho do Criciúma, desse esporte? Isso, tá mais voltado até porque, assim, questão calendário, né? Uhum. Então, a responsabilidade em relação à parte financeira, ela pesa muito. Você tem que ter muita convicção. Eu vou trazer um jogador no meu teto ali, vou dar 3 anos de contrato para ele. E se eu cair de divisão? Sim. E se ele não corresponder, se a torcida começar, o cara tem mais... É isso, entendeu? Uhum. Às vezes, muito falta de convicção. E eu acho que a gente precisa meio que começar a mudar essa realidade. O mais importante, eu acho, a gente tá linkado às categorias de base, porque a gente construir jogadores dentro de casa, são jogadores mais baratos, e apostar. Uhum. Nós precisamos apostar. Então, precisa mais, porque senão todo mundo fala, olha que o Criciúma foi lá, o cara veio bem pra caramba e perdeu. Perdeu não tinha contrato. Sim. Porque eu não... Aí eu vou lá, eu aposto, não vai bem. Uhum. Quando eu aposto, vai bem, o cara fala, como que vocês deixaram embora? Sim. Entendeu? Então, assim, precisa... A gente teve um caso parecido aí esse ano. Precisa mudar. Então, não dá. E a gente está fazendo dentro da nossa realidade. Então, a gente, aos poucos, está conseguindo criar identidade. Os jogadores têm 10, 12 aí que estão indo para a 3ª temporada. Sim. Fazia tempo que a gente não via isso. Então, que legal. Eu fico feliz em fazer parte desse processo. E eu acho que a gente tem que dar um pulo agora para frente, que é isso, começar a construir mais ativos. E aí sim, o torcedor ter a identificação e falar, e aquele, o São Paulo vai vir comprar o jogador tal aí, o Corinthians, o Flamengo. Sim. É isso que a gente precisa começar a construir. E tu falou de questões orçamentárias. É caro fazer futebol hoje? Muito caro. Foi uma frase que eu falei para o Celso, na hora que a gente estava vindo aqui, falei, cara do céu, eu fico preocupadíssimo, eu tenho uma preocupação mesmo com essa parte financeira, porque não é barato, é muito dinheiro. E em qualquer realidade, então, se você está num timinho pequenininho, é muito dinheiro, se está no time médio, é muito dinheiro, e no grande, então, é absurdo de dinheiro, né? Então, vamos lá, o Flamengo, faturamento de 1,3 bi por ano, né? Então, pelo amor de Deus, cara, nós estamos falando de uma multinacional aí, muita coisa, muita coisa. O Criciúma movimentou 20 milhões, é dinheiro, então é complicado. E o clube, no começo de temporada, o clube assim, tem X reais para gastar esse ano com o elenco, e tem que ser daquela forma ali, ou alguma concessão pode ser feita dependendo da situação? Não, na verdade, o orçamento ele é montado pela diretoria, né? Sim. Através de cota de TV, né? Da CBF, sócios também, né? Patrocinadores, os sócios torcedor, placa, o que mais? Nossa, tem 5, 6 itens para se construir para construir essa receita. E aí a gente, o que a gente está querendo disponibilizar para o futebol? Porque assim, ou no Criciúma em específico, o Criciúma tem uma estrutura cara, né? Nós temos um centro de treinamento que custa, nós temos bastante funcionários, nós temos categoria de base, aí tem o futebol profissional. Então, assim, nem tudo que se arrecada é para o futebol profissional. Isso que também tem que se entender, e o torcedor tem que ter paciência, porque essa estrutura, a gente já sai de um ponto de partida alto, né? Então, o Criciúma entrou 10 milhões, não vai. É uma proporção aí bem dividida, sabe? Mas tem uma porcentagem assim, média de X desse tanto de dinheiro aí, sei lá, 10 milhões, X é só para atletas ou parte para pessoal? Então, na verdade a gente tem, nós temos, Juliano, esse orçamento aqui tá para o futebol. Uhum. Então, eu trabalho em cima desse. Uhum. Só que o clube tem bem definido, sabe o quanto que ele vai ter de despesa com outras
acordos, o pessoal, sei lá, a categoria de base. Então, tem essa divisão. O Criciúma é muito bem organizado nisso. Por isso que a gente tem as nossas limitações, né? E a gente sabe, eu trabalho em cima do orçamento que me dão. Que eu acho que é competitivo. Apesar da gente... o Criciúma acaba pagando isso por ser uma equipe bem organizada, que se cumpre os compromissos, que se paga em dia. Sim. Ele acaba perdendo um pouquinho de competitividade. Olha que, né, que coisa estranha, né? Deveria ser o contrário, claro. Né? Apesar de que alguns atletas começam a enxergar isso, sabe que, lá vai receber, lá paga em dia. E isso pode ser uma motivação para ele também. É o que a gente tenta vender. Cara, não é o maior salário, porque a gente paga, a gente não promete. Uhum. Então, é bem difícil. Por isso que eu defendo muito o fair play financeiro. Eu acho que a gente tem que estar muito alinhado. Os caras, se eles têm 20 milhões para gastar com futebol, ok. Beleza. Só não pode o seguinte, eu tenho 10 para gastar, eu gasto meus 10 e ele oferece 20. Sim. Aí ele não paga ninguém e isso não acontece nada. Então, acho que o futebol brasileiro precisa mudar nesse aspecto. Eu acho que com a criação das ligas, ou da liga, eu acho que isso vai ser uma das mudanças que vai ocorrer no futebol. E assim, tu falou, Juliano, tem X para gastar com atletas, assim. Se quebra muito a cabeça para montar, tá pensando em contratar um atleta, o fulano de tal que tá não sei onde. Tu estipula o quanto tu quer pagar nele, enfim, ou tu leva em conta o que tu já tem de informação sobre ele, quanto que ele ganha, como é que funciona a contratação do atleta nessa hora? Eu tenho um campograma, eu faço uma divisão, já tenho uma ideia do que o mercado pede, e aí eu tenho a minha realidade. Então, assim, quanto que você vai gastar, Juliano, por isso? X, vou gastar quanto? Não tem como eu claro, tira 1.000 para cá, 2 para cá, 3, não tem uma flexibilidade, claro. Mas eu tenho essa realidade, não dá para eu falar, eu tenho 30 mil para gastar com esse cara e ele está pedindo 60. Não, já esquece. Esquece, não, já é simples, obrigado, um abraço. Tu já nem insiste mais? Não, porque eu já passo, minha realidade não é essa. Sim. Muitas das vezes, o de 60 vem por 30. Acontece. Como também tenho 30, o cara quer 35, ele não abaixa. Ele vai embora porque ele queria 35. Por exemplo, dando um exemplo, tô de 50, 55, 100, que fosse de 10 ou 5, 11. Então, assim, depende muito do que o atleta está querendo para esse momento. Eu acho que o Criciúma é uma camisa muito forte, tem uma estrutura muito boa, tem profissionais qualificados. E o atleta, ele vem para cá, eu garanto para você que ele vai embora melhor. Independente do que aconteça, ele vai sair daqui melhor do que ele chegou. Então, essa é a nossa obrigação, o nosso objetivo é esse, melhorar, potencializar, e a gente vem fazendo isso. E falando assim de experiência que tu teve, tu lembra de alguma contratação curiosa, assim, que o cara, ou sei lá, diminuiu muito o salário dele para vir trabalhar contigo? Algum fato curioso, assim, que até, olha, aquele caso, aquela vez foi assim. Tem um recente, não vou falar números, mas disparadamente o menor salário da vida dele veio porque acreditou no projeto, acreditou no clube, acreditou no que a gente estava dizendo, foi o Marquinhos Gabriel. E deixou retorno financeiro e retorno desportivo. Acho que, para mim, eu trato como um case de sucesso. Se todos acontecesse o que aconteceu com o Marquinhos, o Criciúma estava muito bem, né? Teve retorno, eles tiveram que pagar uma multa que não era elevada, mas era um valor satisfatório para o momento, para aquilo que a gente já tinha sido planejado, e deu retorno financeiro, retorno desportivo dentro do campo. Então, o Marquinhos é um cara que veio realmente para ganhar, sei lá, 20%, 30% do que ele normalmente estava ganhando, né? Mas teve uma questão pessoal dele também que o fez. Ele queria trabalhar com Série A também, né? Então, a saída, não, mas tudo foi planejado. Então, assim,
eu acho que a gente tem que ir para esse... saber o que nós temos no mercado que a gente consiga ser atrativo para ele e também ele é atrativo para nós. Então, naquele momento, ele aceitar, nunca pensou na parte financeira. Sim. Até porque ele está muito bem realizado em relação a isso. Ele tinha o objetivo ele acreditou que o Criciúma poderia ser competitivo, que impulsionaria ele a um time da Série A levar de volta. Então, ele acreditou na gente, a gente acreditou nele, que ele iria se destacar e a gente sabia que corria esse risco. Então, por isso colocamos uma multa já acordada, se vier, porque meu objetivo é voltar. Não, tranquilo, sem problema, você já me ajudou no campo e agora vai me ajudar ainda numa questão financeira. Até lembro que quando o Criciúma anunciou, eu lembro do Marquinhos Gabriel no Santos, no Corinthians, enfim, essa porrada de time. E aí, o Marquinhos, eu pensei assim, né? Bem sério, o Marquinhos Gabriel, mas faz tempo que não joga assim, né? Mas aí ele veio pro Criciúma e, cara, aqui ele foi muito bem, né? Enfim, tanto que tem um antes e pós Marquinhos Gabriel ali, né? Enfim, que o clube conseguiu jogar bem das duas maneiras, né? Mas é um caso que chama atenção pelos valores que tu falou, valores que tu falou antes. Mas é importantíssimo, mesmo com a saída do Marquinhos, o Marquinhos plantou coisas aqui, né? O profissionalismo dele é referência para os outros. Então, assim, não é porque o Marquinhos foi embora que ele não está ainda dentro do que é o nosso dia a dia, porque ele foi exemplo para os outros que estavam lá. Cara, olha a humildade dele, o profissionalismo dele. Vamos buscar, cara, vamos buscar. Não é porque o Marquinhos foi embora que acabou. Você é capaz. Só que dentro desse profissionalismo. Então, acho que para nós ficou muito claro isso. Muito claro. E ele foi um ganha-ganha mesmo. Porque ele apostou na gente, nós apostamos nele e deu tudo certo. Deu tudo certo. Ele deu um passinho para trás para dar 10 para frente. E nós apostamos nele também para dar... E conseguimos... ter muito êxito nisso. E até visibilidade pro próprio clube, né, cara? Porque total. Acaba levando, todo mundo, nacionalmente já é conhecido Marquinhos Gabriel, enfim, pode ser conhecido por motivos bons ou ruins, mas, tá lá no ano vinculado ao Criciúma, tá lá, fez 6 gols em não sei quantas partidas, não sei quantas assistências, né? Enfim, então acaba... 6 meses aqui, até falou, Juliano, a gente se fala ainda, esses dias me ligou, ele falou, cara, parece que eu fiquei 3 anos no clube. Foi só 6 meses, mas foi tão intenso e tão gostoso. O carinho que ele recebeu do torcedor, dentro do clube, o respeito dos atletas. Então, assim, de verdade, para nós foi um case de sucesso. Eu acho que serve como inspiração para outros casos e eu acho que é um modelo que pode dar certo. E, Juliano, tem casos em que o atleta, por exemplo, está se destacando, está jogando bem, e aí, né, não estou falando de Criciúma especificamente, ou de atleta fulano, está jogando bem, está se destacando, já rolou boato assim, talvez o clube tal está interessado, lá do eixo, enfim. O atleta, ele pressiona, às vezes, para aumentar um pouquinho, ou enfim, ou não, é raro? É raro, é difícil. Eu acho que, assim... se a gente souber com quem que a gente está lidando, o que é combinado não sai caro. Acontece sim da gente, às vezes, querer antecipar algo para a gente fazer uma renovação, e eu acho que um dos desafios nossos é esse. Não deixar para a última hora, né? A gente, vamos fazendo isso durante o ano, para que quando acabe a temporada, termine, você já está tranquilamente sabendo quem vão ficar e o que a gente precisa. Você ir para o mercado pontual é uma coisa e ir para montar um time todo é outra, né? Então, acho que a gente acertou no ano passado e estamos acertando esse ano, que é dar continuidade e trazer pontualmente em algumas posições e aí para dar sequência. Eu até estava comentando com o Heitor ontem, eu acho, e como eu te falei ainda há pouco também, de que a gente entrava um ano, a gente não sabia como seria o time do Criciúma. E esses dias a gente estava colocando um papelzinho assim, a gente já tem o Gustavo, tem pelo menos o Claudinho na lateral, tem o Rodrigo, tem o Ryan, aí a gente até calculou, juntou o Zé Marcos, né? Enfim, mas acabou saindo, tudo certo. Tem o Hermes e o Helder já garantidos na lateral esquerda, então praticamente o time titular inteiro ali, Felipe Matheus, Arilson, Léo Costa, o Serrato também,
Aí agora, claro, tem a questão do Igor que a gente não sabe como tá, enfim, mas já tem o Lohan também. Então a gente, já tem pelo menos 11 para jogar um catarinense, já tem, né? É isso aí. Não, eu fico feliz, assim, você vê, você não está olhando nada, você está falando da sua cabeça. E é isso que a gente queria. Que o cara não precisa, quem é o goleiro do Criciúma? É o Gustavo. Sim. Quem é os capitão do Criciúma? O Rodrigo. O Serrato tá jogando pra caramba no meio do... O Felipe Matheus, cara, que motorzinho, nossa... isso que é legal. Então, a gente conseguiu construir essa identidade, e aí agora a gente começa a continuar mudando de nível. Né? Então, esse é o grande segredo agora. O que a gente precisa? Nós precisamos mudar o estímulo, porque a gente precisa tirar eles da zona de conforto. Né? Então, porque... a gente teve êxito já, né? Chegou num nível bom. Que até boa parte das pessoas não imaginavam, né? Não imaginou o Criciúma disputando um acesso então, ali, a gente também não estava com essa preocupação. Sim. Né? Não era, a nossa preocupação era o calendário, a gente tinha que ser campeão e subir, voltar para a primeira do estado, e a gente sabia que a gente ia ser competitivo. O que eu sempre falei essa palavra para o Guedes, presidente, me cobre de a gente ser competitivo. Competitividade não vai faltar. Agora, o resultado é consequência. Consequência. Então, assim, eu não posso reclamar de nada desse ano, nem lamentar, porque foi aquilo que a gente planejou, a gente executou, a gente conquistou. E aí poderia ser algo a mais, mas deixa para... Vamos planejar e vamos dar um passo de cada vez. Né? Eu acho que o mais importante é isso. Ficou que o Criciúma foi competitivo. Ótimo, era isso que a gente queria. E agora eu já tenho aqui, já estou sabendo, a gente está quase no finalzinho, assim, tem mais alguns minutinhos. Como é que está para o ano que vem, assim, o planejamento do Criciúma? Já tem contato já está conversando com alguns atletas para continuar, para renovar, para contratar? Como é que está? A gente, assim, das renovações, eu tenho 1 ou 2 peças que ainda a gente está em tratativas. E aí já temos posições que a gente vai precisar trazer pontual. Então a gente já tem um banco de dados, a gente inicia agora os contatos e vamos ver se a gente consegue fechar e ter êxito para que a gente consiga contratar dentro da nossa realidade. Né? Então agora é o trabalho bastante árduo, bastante difícil, porque você precisa adequar esses caras dentro da nossa realidade. A gente vai fazer apostas, isso não tenha dúvida. Não dá para a gente, o torcedor ficar pensando, agora vai chegar o fulano. A gente está dentro, continua-se. Eu vou voltar lá atrás, porque como foram vários jogadores questionados, mas quem é esse cara? Sim. Quem é esse? Quem é aquele? É da mesma maneira que ainda vai acontecer. E nós vamos potencializá-los para transformar nesses jogadores que hoje são conhecidos e que deram resultados. Então, essa é a realidade do Criciúma hoje. O Criciúma não vai chegar aqui e fazer loucura e tirar um jogador, pagar 3, 4 vezes mais do que paga hoje. Não pode, a gente tem essa responsabilidade. Né? E isso também não quer dizer que vai dar certo, daria certo se eu gastasse 5 vezes mais do que a gente gasta, e também que se a gente apostar também vai dar certo. Nós temos, a gente está muito embasado em cima do que a gente fala, características. Então, a gente quer trazer caras dentro da característica que dão certo dentro desse modelo que a gente desenhou. E para essas contratações, vocês olham mais outros times da Série B, Série C? Como é que funciona aí essa questão de... Vamos direcionar onde agora? Na verdade, assim, até tem uma preferência, mas não é o predominante. Sim. É sempre baseado nessa questão da característica do atleta. Então, eu não fico muito preso. Tem jogador característica que nos serve da Série D, da Série C, e se tiver na Série B, melhor, porque já conhece a divisão, já está habituado, tem uma certa experiência e isso pode contar lá na frente. E a ideia, a coletiva agora, depois do último jogo, 23, 24 atletas entre renovações e contratações e mais uns 6, 7 da base? Isso aí, nós vamos trabalhar com o elenco mais enxuto, até porque é uma competição só, não vai ter o problema de competição simultânea.
e fica mais fácil de fazer a gestão, fica mais fácil da gente poder investir um pouco mais, né? Então, acho que vai casar. Acho que o mais importante, a gente conseguiu ter uma espinha. Como você disse, eu acho que do time titular tem 2 jogadores, do último, né, jogo, 2 jogadores só, que é o Ítalo e o Igor, que são jogadores emprestados. Sim. Que a gente está em conversas. O restante todos já renovaram. Então, eu estou bem satisfeito e assim, com expectativa boa, né? Mas também com essa responsabilidade de a gente saber que a gente precisa fazer algo diferente para continuar a gente crescendo. Não adianta, a gente precisa sair dessa zona de conforto. Só uma curiosidade, nesse ano aí que a gente teve o Catarinense e Brasileirão ali juntos, quantos atletas mais ou menos que o Criciúma usou no ano? Foram quase 40 jogadores, assim, no número, é bastante. Porque a gente usou, nós tínhamos 30 e poucos altos, e os meninos da base complementaram bastante, né? Sim. Porque não tinha como. 2 competições não tinha como. A gente precisava jogo em cima de jogo, quase não treinou, né? Então, chegou um momento em julho com 11 jogos, em agosto 10 jogos, no mês, então 30 dias, não dá nem 3 dias de intervalo de um jogo para outro, né? Para viagem ainda. Tudo. Com viagens, com tudo. Então, assim, é humanamente impossível mesmo de ter um planejamento, de você fazer a coisa da maneira correta que tem que ser feito. Já é difícil você jogar uma Série B, somente ela, com a viagem, com a logística que a gente tem, você imagina com mais uma competição simultânea. Então, eu acho que assim, tem que tirar o chapéu realmente para a comissão técnica, para os atletas, para a diretoria que não mediu esforço, tem que parabenizar a todos, porque não é fácil, cara, não é fácil não. E a gente conseguir ainda sair com êxito foi muito legal. E para fechar, assim, já até estourou o tempo, Juliano. Tranquilo. A última pergunta, assim, o que a torcida do Criciúma pode esperar para o ano que vem, do Tigre? Pode esperar mais trabalho do que foi esse ano. Isso aí a gente pode ser cobrado e novamente, um time competitivo. Então, isso no dia a dia é cobrado, a gente precisa continuar sendo competitivo, passinho, e aí a gente tem as nossas metas e espero que a gente consiga cumpri-las e até mais do que isso. Então, mais um Tigre bem competitivo ano que vem e, se Deus quiser, buscando coisas maiores. Show de bola. Juliano, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite aqui. Já agradecendo o Celso também, que fez o nosso meio de campo aqui. Prazer te ter aqui e sempre volta aí, né? Quem sabe ano que vem já para falar do que a gente já tiver lá na frente, né? Enfim, quem sabe depois de um título estadual, quem sabe que é a expectativa da torcida, né? Enfim, brigadão mesmo, viu? Eu que agradeço, vou estar sempre à disposição, gostei, foi um papo legal. Obrigado, Juliano. Esse foi o 9º episódio dos Regrados com o diretor executivo de futebol do Tigre, Juliano Camargo. Até o próximo episódio. Tchau!